Pastor, quando a gente está aqui e propõe um bate-papo como esse, a gente fica assim, restrito hoje, basicamente, a um processo de evangelização ali usando, né, a tecnologia, né, de forma online. Essa é uma modalidade que para muita gente foi novidade, para muitas outras questões, transmitir o culto, chegar aos membros por causa desse isolamento. As igrejas estão se adaptando a essa urgência, a essa necessidade. E aí eu te pergunto, para o padrão de igreja, para o padrão eclesiástico, essa mudança veio para ficar? Pastor, eu até estava acompanhando há um tempo atrás uma entrevista com a Sarinha, né? E o senhor falou algo que eu achei muito interessante, né? Sobre a transmissão online dos cultos. Eu acredito que essa ferramenta é algo muito útil, que tem feito muita diferença nesse tempo, mas eu acredito que a gente não pode excluir a responsabilidade da participação do culto pessoal, né? Sim. Quando toda essa pandemia encerrar, nós precisamos cultivar uma grande expectativa para retornar aos nossos cultos presenciais. Mas claro que a gente pode continuar, sim, utilizando dessa ferramenta, a gente pode sim incentivar as igrejas a compartilharem através das redes sociais esses cultos online, mas aquele que pode participar do culto presencial não pode deixar, né? Ah, sim. Porque eu falo assim de veio para ficar exatamente porque o contexto, né, se dá de uma evolução. Isso. E a gente já vê muita gente aí, por exemplo, nos cultos, né? A gente tá lá pregando, falando, aí a pessoa tá lá do celular, eu tô acreditando que ela tá lendo a Bíblia ali. Mas vai ter isso, mas, por exemplo, até mesmo essa interação, até saber lidar com isso, é já um processo de mudança para esse tempo que vem aí, né? E a gente precisa entender esse processo. Sim, sim, com certeza. Até para entender o perfil do outro lado, né? De quem a gente quer alcançar. Exatamente, até porque a gente não tem dimensão do número de pessoas que são alcançadas através dessas transmissões online, né? Às vezes a gente ali na consolidação com esse tempo, né, com o trabalho que nós estamos fazendo, a gente consegue chegar a um lugar que a gente nunca imaginou que chegaria, né? Então, assim, eu fiquei como responsável para dar esse suporte para as pessoas que são de outros estados, de outras cidades, que ainda não tem Lagoinha. E a gente consegue conversar com essas pessoas e também, assim... Vamos só explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, isso. Você tem cuidado dessa parte de consolidação com pessoas de outros estados. Isso. Ou seja, a palavra foi ministrada aqui de forma online, pela TV, pelos canais ali, pelas mídias sociais, e alguém lá no Pará, alguém lá no Mato Grosso, alguém lá no Rio Grande do Sul assistiu, participou daquele culto, alguma coisa assim, confessou a Jesus, quis se entregar a Deus e correspondeu a uma chamada feita ali naquele determinado programa. Isso. E aí você cuida online. Isso, online. Que legal, cara. A gente dá esse suporte. Claro que a gente não consegue cuidar de todas as pessoas. Geralmente, quando tem uma lagoinha próxima à casa dessa pessoa, a gente encaminha o contato dela. O que não é difícil, né? Exatamente, pastor. Estamos com lagoinhas em várias cidades, nosso propósito é alcançar outras cidades também, né? Então a gente entra em contato com o pastor da lagoinha e a gente envia o telefone da pessoa para o pastor, para que o pastor dê continuidade a esse trabalho. Mas existem outras cidades que a lagoinha ainda não chegou, e a gente consegue conversar um pouco com essas pessoas e elas compartilham com a gente assim, a gratidão que você consegue aí, pastor, compartilhar conosco aí um testemunho, né, desse aí, talvez uma história que tenha te chamado a atenção aí nesses dias, pessoa distante, recebeu a palavra e agora correspondendo aí? Tem, assim, há uns 15 dias atrás eu enviei uma mensagem para essas pessoas e uma pessoa lá do sul conversando comigo, né, ela falou sobre a gratidão que ela tem no coração a respeito da Lagoinha, de poder falar a respeito
do Evangelho e ter chegado até a casa dela, né? Aí ela me falou sobre o pastor Márcio, né? Engraçado que ela não sabia o nome do pastor Márcio. Ela falou assim, olha, eu vi um pastor, um senhor, e ele falando sobre assim, o risco que ele corre por ser assim, já de idade, mas ele falou que ele não deixaria de anunciar o Evangelho por conta do Covid-19. Ele falou que aquilo impactou o coração dele, né? E que faria de tudo para ser um instrumento de Deus, para abençoar a Rede Sup, para abençoar a Lagoinha. Aí eu até encaminhei a mensagem para o pastor Márcio e eu fiquei muito feliz, né? Porque, como eu falei, a gente não tem dimensão da onde está chegando essas palavras, da onde o Evangelho tem alcançado cada coração, né? Então, aí a gente pode concluir, nesse ponto aí, pastor Lúcio, que o segredo, então, para a evangelização online é o mesmo do evangelismo pessoal que é um bom testemunho. Isso. Né? A pessoa ver ali, entender, receber aquela verdade do outro lado. Exatamente, né? Porque todos nós, como cristãos, temos essa responsabilidade, né, pastor? Até mesmo assim, a gente precisa desconstruir essa ideia de que o evangelismo é uma responsabilidade apenas daqueles que exercem um nível de liderança. Todos aqueles que são cristãos devem compartilhar o evangelho, ser um testemunho vivo, né? Então, evangelizar, seja pelas redes sociais ou seja de uma forma pessoal, precisa andar assim, lado a lado com o testemunho, né? Testificando aquilo que você fala em suas ações, em suas atitudes. Dentro desse nosso bom bate-papo aqui, pastor, o que eu percebo assim, de uma forma assim, muito clara é Deus falando assim, para todo mundo que sempre deu essa desculpa, não, essa história do evangelismo pessoal, isso aí é coisa para o Fininho, para o Williams, para o Lúcio, pastor Lúcio, mas para mim não, eu não sei pregar, eu não tenho essa liberdade, eu não tenho essa espontaneidade aí para chegar e para falar de Jesus. Então Deus também nos mostra que esse tempo, mesmo que em casa, Ele está nos enviando também. Aí a gente fala do trabalho da igreja, ótimo, mas tem o trabalho pessoal, né? Pessoal, o de formiguinha ali. Quando fala lá em Mateus 16:15, lá, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é esse tempo da igreja, do Senhor sobre essa terra, tomar essa responsabilidade para poder usar suas redes sociais, suas mídias aí, seu aplicativo de mensagens aí, seja ele qual for, para pregar a palavra. Isso. Não é? Então não tem a desculpa do eu fico com vergonha. Agora, você só não pode ter vergonha do evangelho. Isso aí. Eu não vou postar nada de crente aqui na minha rede social, não, porque minha rede social é comercial e eu não posso misturar as coisas. Aí dá problema, né? Claro que dá. E a gente precisa entender, pastor, que se a gente não faz isso, automaticamente é nós que estamos perdendo, né? Porque a palavra do Senhor diz que há maior alegria em dar do que receber. Verdade. Então, quando nós somos esses instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, nós, assim, percebemos que a alegria é muito maior. Então, assim, eu não posso ser alguém que omite, né, o evangelho. Eu fui alcançado, eu costumo dizer que eu recebi algo que foi muito precioso, algo que é muito precioso, que foi a salvação. Então eu não posso reter isso para mim, eu não posso esconder isso, eu preciso compartilhar, seja de qualquer forma, né? Claro que hoje nós temos as mídias, as redes sociais, e e são instrumentos assim favoráveis para o avanço do evangelho. Mas, assim, no meu dia a dia eu preciso anunciar o evangelho. No meu dia a dia eu preciso proclamar o reino. Eu lembro que antes da minha avó falecer, assim, ela sempre me ensinou sobre aonde eu passar, eu devo falar sobre Jesus. Então, todos os dias ela acordava às 6 horas da manhã, ela ia para a intercessão na igreja, né? E ela ia passando pela rua. Quem ela encontrava, ela falava do amor de Jesus. E o pessoal falava, olha, dona Zailda, ora por mim lá. E ela falou, claro, vou orar por você. E aquilo sempre me marcou, né? Porque eu preciso entender que eu não preciso marcar um horário para falar de Jesus. É algo que é espontâneo, porque faz parte de mim, faz parte do meu cotidiano, faz parte do meu dia a dia. Então eu vou falando do Senhor aonde eu passar, né?
E até é interessante, quando eu vou falando, né, esse gerúndio aí é exatamente o contexto original desse imperativo aqui. Para nós é ide, tipo assim, vá. Não, mas o contexto é indo por todo mundo pregar o evangelho. Ou seja, é para todo mundo, é uma chamada universal e é para que todos nós tenhamos essa consciência. Agora, pastor Lúcio, pensando aí sobre os trabalhos que temos desenvolvido, é necessário que a Igreja de Deus entenda, e eu acho que o tempo é propício para isso, né? De uma vez por todas, que a internet não é só um meio, é um local. Sim, sim. É extremamente importante, né, pastor? Porque ontem mesmo, vendo alguns direcionamentos até mesmo a respeito do assunto, e a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a internet ser o local de você anunciar o evangelho, né? Todos nós que temos essas ferramentas, nós precisamos entender que o nosso propósito é sempre levar Jesus à frente, né? Até brincando, fazer de Jesus o centro, né? Se eu estou ali na minha rede social, se eu estou ali no meu Instagram, eu preciso fazer com que o meu Instagram leve Jesus. Eu preciso fazer com que o Facebook leve Jesus, né? Que quando for olhar para mim, a pessoa que entrar no meu perfil perceber que ali é um local que eu vou sempre exaltar o nome do Senhor, que eu vou sempre fazer com que Jesus seja conhecido ali. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.